Será que vão conseguir passar a perna no Charles do Bronx? O brasileiro Charles do Bronx vem de uma boa vitória em cima de Beneil Dariush. Dariush que estava ali como um dos caras para disputar o cinturão da categoria, fez o title eliminator com o Charles do Bronx naquele momento. Depois disso, acabou vindo com mais uma derrota, que deu uma diminuída no brilho da vitória ali do Charles, né? Muita gente falando aí do Tsarukyan, mas parece que quem quer furar a fila e com o aval de todos os envolvidos, menos do UFC, é o Justin Gaethje. Pra quem não sabe, o Justin Gaethje e o Islam Makhachev, os dois são empresariados pelo mesmo cara, o Ali Abdelaziz. E o Abdelaziz, obviamente, quer que os seus dois lutadores, que são agenciados por ele, disputem o cinturão, é o que ele quer fazer. E tá colocando uma pressão, né? Faz sentido a narrativa que o Makhachev tá colocando, de que ele não quer repetir nomes, que pro legado dele o importante são nomes novos. Faz. E esse ali é o que quer o campeão. Mas o que quer a empresa? O que o ranking diz? Será que o campeão tem poder o suficiente para poder dar essa passada de perna no Charles do Bronx? Sim. A resposta mais simples, porque o Gaethje não está numa situação também de como se ele tivesse vindo de derrota ou coisa que o valha. Porque, na verdade, muita gente acha que o Gaethje é um contender bem colocado ali, que ele merece sim uma disputa por cinturão, né? Já que, gente, não vamos negar, o Charles perdeu. Não foi uma luta disputada, não foi uma luta onde você deixou dúvidas, foi uma luta, na verdade, que não deixou dúvidas nenhuma pro lado do Makhachev, que finalizou a conta com muita tranquilidade, vamos assim dizer. Desculpas e desculpas, infelizmente isso aconteceu. Então, eu quero ver um revanche do Charles com toda certeza. Né? Por mim, é o Charles que vai enfrentar o Makhachev na próxima oportunidade. Mas a gente também não pode se enganar que, repito, o Charles perdeu pro campeão, né? Fez mais uma luta, ok, mas o Gaethje também vem numa boa sequência de vitórias. Então, apesar de normalmente eu ir totalmente contra o Abdelaziz, porque normalmente ele tá realmente puxando sardinha pro lado dele, e com razão, né? Ele tá ganhando dinheiro ali dele de forma honesta, sei lá, né? Mas enfim, tá colocando os dois lutadores aí pra se enfrentar, pra ele vai ser muito bom. Então, tipo assim, tá dentro do jogo. E o jogo não tá muito contra o que o Gaethje vem fazendo nas últimas lutas dele. Então, eu acho que vai depender muito do que o UFC quer. Porque, realmente, o campeão já deve ter acertado ali entre eles, né? O Abdelaziz falou, cara, pede pra lutar com o Gaethje, pra você vai ser melhor. Gaethje, força lá a barra também. Eu vou vender o meu peixe lá junto com o Dana White. Mas será que é o que o UFC quer? Porque o Charles quer isso. E vai depender muito do que o Dana White vai entender melhor para a organização. O que vai ser maior na próxima luta? Uma luta entre o Gaethje e o Makhachev ou uma luta entre o Charles e o Makhachev? Do ponto de vista do público brasileiro, o Charles move montanhas. Isso eu vou dizer para vocês por ter um canal de MMA e saber da repercussão que isso causa aqui para toda a comunidade de MMA no Brasil. Mas será que o Gaethje não seria isso do ponto de vista americano? Pois é, eu acho que pode acontecer, eu acho que o Gaethje pode passar o Charles, é uma possibilidade, e o Abdelaziz está fazendo tudo que ele pode para que isso aconteça, né? As entrevistas que vem do Makhachev, às vezes ele fala uma coisa que não está muito clara, o Abdelaziz vem ali e fala assim, não, o que ele quis dizer foi... Ele sempre dá aproveita para fazer aquele trabalho de tentar fazer com que seus dois agenciados cheguem lá. Afinal de contas, o Gaethje bateu o Poirier com um nocaute impressionante, ganhou o BMF Belt, assim... Tem uma coisa que vem ali. Na verdade, eu achei que quando ele ganhou do Poirier, eu achei que ele já ia ultrapassar o Charles. Mas aí me surpreendeu a entrevista do Dana White depois da luta. Falou assim, não, eu acho que o Charles está ready to go, eu acho que vai ser o Charles que vai lutar, acho que ele merece e tal. Eu falei, caramba. Agora, a derrota que teve o Beneil Dariush no último combate, você falou assim, André, o que isso tem a ver? Eu acho que diminui um pouco o brilho, entendeu? Porque, assim, o Charles, ele perdeu pro campeão, foi lá, pegou um contender, despachou com um nocautaço, falou assim, caraca, ele realmente merece. Mas esse contender também foi despachado pelo Tsarukyan, que tá chegando no top 5. Será que o Charles é tão bom assim? Será que a gente não deveria dar um voto pro Gaethje? Parece que sim, a vitória do Gaethje sobre o Poirier, de repente, ficou mais brilhante do que a vitória do Charles sobre o Dariush. Isso pode fazer com que o Dana White mude de ideia. Eu acho que o Charles, ele tem que fazer a pressão do lado dele, tá? O Charles, ele não só no Brasil, no mundo inteiro, ele tem um acesso lá nas mídias sociais, principalmente no Instagram, que é gigantesco, um alcance gigantesco. Ele tem que fazer o trabalho dele. Ele tem que pedir a luta. Ele não pode considerar que, tá garantido, o chefe falou que sou eu, então que o Dana White muda de ideia, igual você troca de camisa. Então, assim, é complicado ele ficar nisso. Ele tem que trabalhar, porque o Abdelaziz está trabalhando, tá? Eu, assim, acho que a condição
do ranking dos dois é muito parecido. Vai vencer quem vender melhor o peixe. É isso aí. Do ponto de vista, ranking nem vai entrar na jogada aqui. É quem vai vender melhor o peixe. E só deixando claro, o André ele não está falando que o Charles é ruim porque ele ganhou do Dariush e o Dariush perdeu pro Tsarukian. É a percepção da mídia, tá, galera? É a percepção do público em geral. E o UFC vai levar isso em consideração no final das contas para tentar organizar esse combate, porque é tudo negociação, né? Eu não duvido nada que o Abdelaziz está chegando agora pro Dana White falando: porra, Dana White, ganhou do Dariush, mas porra, o Dariush acabou de perder pro Tsarukian, cara. Não era essas Coca-Cola toda, não. Então, porra, o que o Gaethje vem fazendo é muito mais impactante. Qual dos dois leva mais perigo pro Makhachev pra gerar um interesse no público, né? Pô, o Gaethje vem ali com wrestling que nunca usou, mas que tá no bolso dele para ele usar em algum momento, ele pode usar contra, né, o Makhachev. Então, gente, é tudo negociação. E, de fato, a vitória do Gaethje em cima do Dustin Poirier foi realmente impressionante. Bateu, ganhou o BMF Belt, que pode não ter impacto do ponto de vista de mérito, mas ao mesmo tempo gera todo esse hype em cima dele, né? Então, me parece que o jeito que o Gaethje tá agora, o Abdelaziz vai ter bastante argumento para jogar ali. Eu concordo com o André. Charles, não acha que está garantido. Faz o seu trabalho do outro lado, provoca nas mídias sociais, coloca seu nome, pelo menos aprende alguma coisa com o McGregor, até quando ele não está falando dele, ele dá um jeito de falar dele. Faz a sua parte, coloca ali, a mídia tem que voltar a falar de você com mais frequência, porque o Dana White vai olhar isso aí para tomar uma decisão no final das contas. E essa decisão, pro Dana White, está super confortável, porque qualquer escolha que ele fizer, ele não vai ser contestado. Os dois nomes são bons nomes para ser contender. Então, o Dana White, no final das contas, vai pensar em dinheiro. Quem vai me trazer mais dinheiro nessa próxima luta? Então, faz a sua parte. Eu quero que seja o Charles, mas repito, não está tão garantido assim. Eu acho que a coisa estava um pouco garantida. Eu acho que essa vitória do Tsarukian atrapalhou os planos do Charles. Acho que o Charles tem que se mexer, não pode ficar parado e não pode... Porque a luta dele já tem um tempo, e assim, vai passando o tempo, aquele impacto... Porque assim que o Charles ganhou do Dariush, todo mundo falou no dia seguinte: nossa, é o Charles. Não tem o que fazer, é o Charles e acabou. Mas assim, vai passando o tempo, esse impacto da vitória dele vai diminuindo, essa derrota do Dariush depois diminui um pouco mais, vai ficando no esquecimento, ficando no passado, assim, daqui a pouco ele fala: não, tem que fazer mais uma luta o Charles para dar aquela reaquecida no interesse do público. Então assim, ele tem que provocar, ele tem que tentar buscar isso, porque do outro lado é um cara muito habilidoso que está tentando fazer, tá? O Abdelaziz, ele gerencia esses caras lá do topo da categoria, um monte de atleta de alto nível, justamente porque ele consegue fazer as lutas acontecerem. Então assim, o Charles vai ter que se movimentar, não pode ficar parado, senão pode sim ter a perna passada e aí ele acabar ficando a ver navios, tendo que fazer mais um combate para talvez tentar o cinturão na próxima rodada. A gente sabe que sempre que a gente for o cinturão, o nego pensa em duologia, trilogia, vai que o Gaethje ganha do Makhachev, aí não, então faz uma trilogia e ele, o Abdelaziz tá com os dois, aí que ele vai querer, não, trilogia, quadrilogia, pentalogia, fica só os meus atletas disputando o cinturão. Então assim, o Charles tem que se mexer e eu acho bastante importante que ele faça isso. Mas é isso aí, galera, o que vocês acham? Vai dar Charles Oliveira ou vocês acham que vai dar Gaethje na próxima disputa do cinturão? Eu quero saber o que vocês acham de mérito esportivo, hein? Não, mentira. Eu quero saber o que vocês acham em geral aqui. Quem que vai conquistar essa chance contra o Makhachev? Coloque nos comentários. Até a próxima. Até mais. Valeu, gente. Até mais.